No início da Bíblia, entre nomes difíceis e genealogias extensas, surge uma figura misteriosa e fascinante: Enoque, um homem que viveu em tempos antigos, tão antigos que a humanidade ainda estava dando seus primeiros passos sobre a Terra. Pouco se fala sobre ele, e justamente por isso, sua história desperta tanta curiosidade. Quem foi Enoque? Por que ele é tão citado entre os grandes homens de fé? E o mais impressionante, como alguém pode ter andado com Deus de tal forma que Deus simplesmente o levou? Essas perguntas nos guiam por uma jornada bíblica cheia de reflexões profundas e revelações transformadoras. A primeira menção a Enoque aparece no livro de Gênesis, capítulo 5. É um capítulo que, à primeira vista, parece apenas uma lista de descendentes de Adão. Mas ali, no versículo 24, encontramos algo que foge do padrão. Enquanto todos os outros nomes seguem o mesmo ciclo, viveu tantos anos, gerou filhos e morreu. Com Enoque, o texto diz algo diferente. Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. Essa simples frase quebra o ciclo da morte e sugere algo extraordinário. Deus não permitiu que Enoque experimentasse a morte comum a todos os outros. Ele foi levado vivo. Mas por quê? Para entendermos a importância desse acontecimento, precisamos voltar ao contexto da época. Enoque viveu 7 gerações depois de Adão, em um mundo que já começava a se corromper. A maldade crescia e os corações dos homens se distanciavam do Criador. No entanto, em meio à escuridão moral e espiritual, Enoque brilhou como um farol de fé e comunhão com Deus. Ele era diferente. Sua vida não seguia o fluxo do mundo ao seu redor. Em vez disso, ele buscava caminhar em sintonia com o Senhor. E isso, por si só, é algo impressionante. Mas o que significa exatamente andar com Deus? Essa expressão, curta e simples, carrega um peso espiritual imenso. Andar com Deus é mais do que obedecer a regras. É viver em constante relacionamento com Ele. É conversar, ouvir, obedecer, amar. É escolher a vontade divina em vez da própria. É viver com os olhos voltados para o céu, enquanto os pés ainda tocam a terra. Enoque não apenas conhecia a Deus, ele o conhecia de perto, de maneira íntima. Era uma amizade profunda e diária, algo que nos inspira e desafia ao mesmo tempo. No livro de Hebreus, capítulo 11, conhecido como o capítulo da fé, Enoque recebe novamente uma menção especial. Lá está escrito: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aqui temos uma confirmação poderosa. Enoque foi levado porque agradou a Deus. Ele não apenas andou com o Senhor. Sua vida foi um testemunho vivo de fé, devoção e integridade. Ele se destacou em meio a uma geração corrompida, e isso agradou ao Criador. Esse testemunho nos leva a refletir sobre algo muito atual. É possível agradar a Deus em meio a um mundo corrompido? A história de Enoque nos responde com um retumbante sim. Mesmo em tempos difíceis, mesmo cercado por injustiças e impurezas, é possível viver uma vida que agrade ao Senhor. Enoque não tinha uma Bíblia, não tinha igreja, não tinha pastores ou louvores gravados. Ainda assim, ele cultivou um relacionamento com Deus que superou qualquer estrutura humana. Isso nos mostra que o coração voltado para Deus é mais importante do que qualquer ritual religioso. Outro ponto curioso sobre Enoque é a sua longevidade. Ele viveu 365 anos, o que, comparado com os mais de 900 anos de muitos outros da época, parece pouco. Mas isso também é simbólico. O número 365 representa os dias do ano. É como se a vida de Enoque fosse um lembrete diário de devoção. A cada dia, ele escolhia andar com Deus. Um passo de cada vez. Uma decisão contínua de viver em santidade e obediência. Isso nos ensina que a fé não é feita de grandes gestos isolados, mas de pequenas escolhas feitas todos os dias. Judas, o pequeno livro do Novo Testamento, traz uma profecia atribuída a Enoque. Nos versículos 14 e 15,
Ele é citado como alguém que profetizou sobre o juízo de Deus contra os ímpios. Isso revela uma faceta ainda mais profunda de sua vida. Ele não era apenas um homem devoto, mas também um profeta. Ele não guardava sua fé apenas para si. Ele falava, anunciava, advertia, tinha coragem de se levantar contra a impiedade de sua geração, mesmo que isso custasse sua popularidade ou segurança. A fé de Enoque era viva, ativa e corajosa. A história de Enoque é um convite ao silêncio, um chamado à intimidade. Em meio ao barulho do mundo, às distrações da vida moderna, somos desafiados a andar com Deus. Não apenas nos domingos, não apenas nos momentos de crise, mas todos os dias. Como Enoque, a vida dele nos ensina que a verdadeira fé não está nos holofotes, mas nos bastidores. Está na constância, na entrega, na comunhão. E essa é uma mensagem que precisa ecoar em nossos corações, mais do que nunca. Quando olhamos para a vida de Enoque, percebemos que ele não deixou grandes feitos registrados, não construiu altares grandiosos, não liderou multidões, não realizou milagres espetaculares, mas ele fez algo que talvez seja ainda mais difícil. Ele agradou a Deus com sua vida comum. Isso nos ensina que você não precisa ser famoso, influente ou extraordinário aos olhos do mundo para ser precioso diante do Senhor. O que Deus procura são corações sinceros, humildes e dispostos a caminhar com Ele. E é justamente por isso que Enoque é lembrado com tanta reverência. Porque sua história nos lembra que a verdadeira grandeza está na simplicidade de um coração entregue. Ele foi um homem entre muitos, mas escolheu viver diferente. E essa escolha fez toda a diferença. Enoque não buscou os aplausos dos homens, mas o sorriso de Deus. E no fim, foi isso que o elevou, literalmente, às alturas. É interessante observar que Enoque não foi o único a ser levado sem experimentar a morte. Mais tarde, o profeta Elias também foi arrebatado em um redemoinho de fogo. Esses dois casos são únicos em toda a Bíblia e apontam para algo especial. Há recompensas sobrenaturais reservadas para aqueles que andam em fidelidade extrema. Deus honra aqueles que o buscam de todo o coração. Enoque foi um exemplo dessa honra divina. Mas a história de Enoque não termina nele. Ela ecoa através das gerações como um convite. Um lembrete de que ainda há espaço para comunhão profunda com Deus. Ainda há um caminho estreito a ser trilhado, e ele é possível. Através de Cristo, todos nós temos acesso a essa caminhada de fé e relacionamento. O véu foi rasgado. A porta está aberta. E a pergunta que fica é: queremos andar com Deus como Enoque andou? Essa caminhada exige renúncia, exige tempo, exige decisão, mas também é recompensadora. Traz paz, propósito, direção. Nos afasta do caos e nos aproxima da eternidade. Enoque não viveu muito comparado a seus contemporâneos, mas sua vida foi plena, cheia de significado, cheia de Deus. E no fim, isso é tudo o que importa. O que mais impressiona em Enoque não é apenas sua experiência extraordinária de ser levado por Deus, mas a sua consistência em uma época que não favorecia a fé. Imagine viver em um tempo onde quase ninguém se importava com Deus, onde a maldade se espalhava como uma praga, onde a cultura era dominada pela violência, pela corrupção e pela idolatria. Mesmo assim, Enoque manteve-se firme. Isso nos mostra que não há desculpas para uma vida rasa com Deus. Se ele conseguiu ser íntimo do Senhor num mundo hostil, também podemos fazer o mesmo hoje. A história de Enoque nos confronta. Ela nos chama à responsabilidade, porque às vezes pensamos que a santidade é coisa de super-heróis da fé. Mas Enoque era um homem como qualquer um de nós. Tinha dúvidas, tinha lutas, tinha limitações, mas escolheu todos os dias andar com Deus. E essa escolha diária foi construindo uma história que atravessou milênios. Uma história que hoje nos inspira a parar, olhar para dentro e repensar o modo como estamos vivendo. Talvez uma das maiores lições de Enoque seja justamente essa. O que você constrói em segredo com Deus é mais valioso do que qualquer coisa que construa diante dos homens. A intimidade com o Senhor não se mede por fama, por reconhecimento ou por aplausos. Ela se revela na quietude, na entrega, no quarto secreto.
Foi ali que Enoque construiu sua caminhada. Foi ali que ele alimentou sua fé. Foi ali que ele agradou a Deus. E é ali, no lugar escondido, que nós também somos chamados a cultivar nosso relacionamento com o Pai. Hoje, em meio à correria da vida, tantos se sentem vazios, confusos, sem direção. Procuram sentido nas redes sociais, no trabalho, nas conquistas, mas continuam se sentindo distantes de algo essencial. A história de Enoque nos aponta esse algo, a presença de Deus. Quando andamos com Ele, encontramos o que realmente preenche. A fé de Enoque não era um ritual, era uma jornada, um estilo de vida. E isso é exatamente o que Deus deseja para cada um de nós. O silêncio de Enoque nas Escrituras é também uma mensagem poderosa. Às vezes, não é preciso dizer muito para impactar o mundo. Sua vida falou mais alto que suas palavras. Sua comunhão com Deus ecoou através dos séculos, inspirando profetas, apóstolos e crentes de todas as épocas. E talvez sem perceber, ele nos ensina que o maior legado que podemos deixar não são bens ou títulos, mas uma vida que aponta para Deus. Uma vida que, mesmo em silêncio, declara: aqui esteve alguém que andou com o Senhor. Nos dias de hoje, ser alguém como Enoque é nadar contra a maré, é rejeitar o superficial, é escolher o que é eterno. Mas essa escolha vale a pena, porque andar com Deus transforma tudo. Muda nossa forma de ver o mundo, de tratar as pessoas, de enfrentar os problemas. Nos dá discernimento, equilíbrio, esperança. Nos faz perceber que não estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa presença constante é o maior tesouro que podemos possuir. E é interessante pensar. Enoque andou com Deus por 300 anos. Quantas conversas ele teve com o Senhor? Quantos momentos de oração silenciosa? Quantas vezes ele escolheu obedecer, mesmo quando era difícil? Essa caminhada constante nos lembra que Deus se agrada da perseverança. Ele não está em busca de um brilho momentâneo, mas de uma chama que não se apaga. Enoque viveu assim, e sua vida inteira foi uma declaração de amor e fidelidade ao Criador. Você já imaginou como deve ter sido aquele momento em que Deus o levou? A Bíblia diz que Enoque não foi mais visto porque Deus o tomou para si. Que cena! Um homem tão íntimo de Deus, tão unido ao seu coração, que simplesmente deixou este mundo sem passar pela morte. Isso aponta para uma comunhão tão profunda que a separação entre céu e terra já não fazia mais sentido. É como se Deus dissesse: você já está tão perto, Enoque, venha morar comigo. Uma imagem linda e poderosa da recompensa eterna reservada aos fiéis. A história de Enoque, embora breve nas páginas da Bíblia, é vasta em significado. Ela nos ensina que é possível viver com propósito, mesmo num mundo desgovernado. Nos mostra que agradar a Deus é a maior conquista que alguém pode alcançar. Que a fé verdadeira transforma, sustenta e direciona. Que andar com Deus é mais importante do que conquistar qualquer coisa terrena. E que no fim o que conta não é o quanto vivemos, mas como vivemos e com quem vivemos. E assim encerramos essa jornada pela vida de Enoque. Um homem comum, mas com uma fé extraordinária. Um servo silencioso, mas com um testemunho poderoso. Alguém que nos inspira a buscar mais, a ir além, a não nos conformarmos com uma vida rasa. Que possamos seguir seus passos, caminhando com Deus todos os dias, com humildade, perseverança e amor. E se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com alguém especial e deixe um comentário sobre como você deseja andar com Deus nos seus dias. Porque no fim, a maior aventura que podemos viver é caminhar com o Criador.